Até já é. Eles comem tudo. Às vezes... chocolate? Não. A mim também não. Não chegou a Rita Bolinha ontem na festa a de Joela chocolate. está em Santarém também a comer, enfim. Nós, ao menos, aprendemos aqui outras coisas. Temos que fazer justiça. Por vezes, eles deixam-nos uns miminhos aqui que trazem dos exteriores. Portanto, por vezes. Por vezes. Não, há que fazer esta salva, senão vão dizer que não nos ligam nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Obrigada pelos presentes que, por vezes, nos chegam. Dia Mundial da Acupuntura, hoje vamos falar sobre fertilidade, sobre stress, depressão e de como a acupuntura se propõe a ajudar nestes 3 domínios. Temos connosco Deitada, que é sempre uma posição bastante agradável no programa de televisão. Estamos cheios de inveja. Olá, Filipa, bom dia. E Artur Moraes, que é especialista em acupuntura. Bom dia. E hoje vamos então falar especificamente de um tratamento ao qual a Sofia se submeteu para tratar infertilidade. A infertilidade é uma palavra que nós não gostamos muito. Pois não, tem sempre uma conotação muito negativa e de pesada. impossibilidade, quando hoje a Filipa, o que nos vem trazer é precisamente uma mensagem de esperança, uma mensagem de que é possível, mesmo com quadros clínicos difíceis, termos a possibilidade de concretizar sonhos. Hoje, Dia Mundial da Acupuntura, é um dia muito importante para mim, enquanto acupuntor, e para todos os pacientes. E se me permitirem, durante um minuto, explicar um pouco desta evolução e agradecer às pessoas que confiam no trabalho dos acupuntores, porque o Dia Mundial da Acupuntura só é possível precisamente porque as pessoas confiam no nosso trabalho e extraem os benefícios clínicos, daí resulta. E temos vindo a assistir nos últimos anos a uma evolução em que inicialmente a acupuntura é muito procurada pela dor, ao nível ósseo, articular, ao nível muscular. Passamos depois, nos últimos 10 anos, a um crescimento exponencial naquilo que fez referência nos quadros ansiosos, nas depressões, nas insónias, em que felizmente conseguimos resultados excelentes. E nos últimos 3, 5 anos, mais direcionados para o quadro da fertilidade. E se formos a ver, há uma evolução em todas as áreas, porque muitas vezes quadros de dor menstrual ou já indicam problemas do ponto de vista ginecológico. Se adicionarmos o stress do nosso dia-a-dia, o adiar da maternidade que prejudica a própria fertilidade, parece que há um crescimento também dentro das duas áreas e adaptada à realidade da nossa sociedade. No que diz especificamente à área da fertilidade, nós temos 2 protocolos distintos. Um para a fertilidade, em que servimos de apoio aos tratamentos medicamente assistidos, e outro para a fertilidade natural. O caso que trazemos hoje é um protocolo em que fizemos apoio aos tratamentos de fertilidade medicamente assistida, porque há um motivo físico claro, perfeitamente definido, que impossibilitava a fertilidade. Vamos conhecer então um bocadinho só do caso da Filipa. Filipa, conta-nos, por favor. Filipa, então, estava cada vez mais desesperada por não conseguir realizar o seu sonho, ou melhor, para ganhar o seu Euromilhões, como nos disse há bocadinho, não foi? É verdade e, portanto, através da Associação Portuguesa de Fertilidade, descobri a clínica do Dr. Artur Moraes e percebi que neste processo muito pouco está nas nossas mãos. Vive nos nossos sonhos, mas pouco está nas nossas mãos. E percebi que o que eu podia fazer era adotar um estilo de vida saudável e recorrer à acupuntura como meio que auxiliasse o tal tratamento que eu precisava de procriação medicamente assistida, portanto uma fertilização in vitro. E fiz um acompanhamento não só do tratamento, mas comecei um pouco antes, precisamente para esses estados de ansiedade. Todo este processo acarreta muitas dúvidas, muitos medos, muitas angústias e ajudou-me imenso. Filipa fez 2 fertilizações in vitro, Eu fiz 3 tentativas e a terceira foi de vez. E a terceira foi já também com a ajuda da acupuntura. E foi o Euromilhões. E hoje tenho uma Sofia, e hoje tenho com uma 2 Sofia. aninhos. Portanto, foi mesmo da parte clínica que lhe recomendaram a acupuntura? Foi pesquisa minha, mas na altura, e até com a primeira médica, em que comentei e falei nesta possível ajuda da acupuntura, em que tive apoio, mas foi numa pesquisa minha. Dr. Google. Quase. Foi muito no site da Associação Portuguesa de Fertilidade, em que me ajudaram muito, me ensinaram muito e encontrei a clínica. Muito bem. Artur, vamos saber aproximadamente quantos tratamentos é
que a Filipa foi sujeita para que se conseguisse obter um bom resultado. No caso da Filipa, como a Filipa fez referência, já vinha um processo anterior, pelo que já tinha feito 2 tentativas de FIV sem sucesso, quando chegou à nossa clínica já havia, do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, algum desgaste, não é? Desgaste, dúvidas, receios, e que estão perfeitamente associados a todo o processo. Claro. Até os próprios tratamentos hormonais assim o potenciam. No caso do tratamento da Filipa, como ela fez referência, iniciámos um pouco antes da estimulação hormonal que inicia o processo da FIV e tivemos como essencialmente 2 grandes objetivos. Em primeiro lugar, criar as condições uterinas ideais, aliás, um pouco antes, a nível ovárico, para que a resposta à estimulação hormonal fosse a melhor possível. Criar as condições uterinas para quando chegasse o momento da transferência dos embriões, o útero, quer em termos da espessura do endométrio, quer em termos da reatividade da parede uterina, não houvesse, aceitasse bem essa transferência não e não qualquer espécie de rejeição. E a terceira valência, muito importante neste tipo de processo, é precisamente controlar, e aqui a palavra-chave é mesmo controlar, não é eliminar, todo o fator ansioso inerente a este processo, porque estar ansioso neste tipo de situações é a resposta natural do organismo. A intensidade dessa ansiedade é que nós conseguimos regularizar, simultaneamente protegendo toda a área ginecológica, tendo como objetivo os tais efeitos que eu fiz referência. Artur, vamos só fazer uma simulação, não é? Uma pequena simulação com as agulhas, que é algo que... Acabou por não me dizer quantos tratamentos é que... Em termos de efetuou, começou 4 semanas antes de iniciar a estimulação hormonal e depois fez durante toda a estimulação hormonal, e terem atenção que o nosso tipo de tratamento não termina com a confirmação analítica da gravidez. Acompanhou a gravidez da Filipa? Acompanhamos não até ao fim, mais ou menos até meio, digamos, até aquela fase em que a própria mãe sente mais segurança no sentido de sim, agora sim. E aí também foi ao nível de controlar essa ansiedade até ao final da gravidez? E alguns dos sintomas inerentes, estão aqui muitas senhoras, muitas foram mães, com certeza. Naquele primeiro trimestre, as náuseas, os vômitos, o mal-estar. No segundo trimestre, as questões vasculares. Depois, o fator ansioso, quem tem dificuldade em engravidar. Qualquer exame, análise, ecografia, já sabemos que nos dias antes os picos de ansiedade... Ninguém dorme. Pânico. Então, se for o primeiro e tão desejado filho, mais ainda. Os tal euromilhões. Não é? O tal euromilhões. E vou começar precisamente por um ponto que normalmente utilizamos para controle da ansiedade, que se localiza aqui em cima, e é um ponto que tem uma dupla ação. Que é um ponto que consegue ter uma ação em termos do controle do fator ansioso, mas também, no caso específico da fertilidade, atuar ao nível endócrino. Porque nós temos umas estruturas hormonais ao nível que depois vão ter repercussão na componente ovárica e uterina. Estes pontos que eu vou efetuar no baixo ventre terão como objetivo direcionar a ação terapêutica para o local que nós pretendemos. E vou efetuar aqui um ponto que se chama Guanyuan, e é um ponto que tem como Nós acreditamos. Acredito. Mas vou utilizar outro. Também acredita, não é? Hyundai, Kawasaki, o que quisesse, nós íamos acreditar na mesma. Sim, mas acredito realmente. Acredito. Então, fazendo a tradução, vou utilizar aqui um segundo ponto que se chama Palácio do Útero. E a medicina chinesa tem esta grande beleza que é a utilização de estrutura. Palácio do Útero, como devem imaginar, tem como objetivo fazer com que todas as mães recebam o seu futuro príncipe ou princesa. Artur, tirou o curso de medicina dita ocidentalizada? Iniciei a minha formação nessa área, mas realmente é uma história fantástica porque... E o que é que o fez mudar então? Queria fazer uma viagem de Interrail. Sim. E para ter a viagem de Interrail há que ter fundos para executar essa mesma viagem. Dá jeito. Um trabalho de verão que consistia em trabalhar numa clínica, no sentido de juntar fundos para no verão seguinte fazer a viagem. Nesse mesmo verão respondi a um anúncio para uma clínica, que era uma clínica de acupuntura. Eu, sendo da área alopática, vou confessar que no momento de entrar para a entrevista ainda hesitei em não fazer. Mas depois há aquelas situações em que a pessoa toma os passos certos na vida. Pelo que avancei, trabalhei durante 2 meses nessa clínica e os resultados obtidos levaram-me à questão, isto realmente faz qualquer coisa, tem... E no final fez sentido. E sobretudo a resposta que as pessoas têm nas grande multiplicidade de queixas que apresentam.
E no final coloquei a questão a quem me contratou, então, mas como é que isto realmente funciona? E à boa maneira oriental, a resposta foi, se queres saber mais, aprende. Iniciei a partir daí a formação e 20 anos mais tarde aqui estamos para dar a resposta a essa situação. Aqui o ponto que eu vou fazer é um ponto muito utilizado na área ginecológica, eu vou aplicá-lo apenas neste lado. Sim. E é um ponto que é utilizado quer na área da fertilidade, quer todo o que seja patologia ao nível uterino, seja quadros de miomas, endometriose, situações semelhantes. Portanto, corremos o risco da Filipe agora sair daqui e fazer um teste de gravidez e estar grávida. Infelizmente só com as agulhas não chega, é preciso... Era bom. E ter sempre a noção que o tratamento de fertilidade é o casal, é um casal. Claro, e é muito importante que isto fique esta referência. A escolha de se ter um filho e aquilo que os casais passam, todas as dificuldades, só os casais de sucesso realmente fortes é que conseguem vencer estas batalhas. Parabéns à Filipe, à Sofia e ao marido. Obrigada. Filipe, está a pensar nessa possibilidade? Ou para já ainda não? Está tão bafejada pela sorte? Eu estou ainda completamente perdida de amores pela Sofia, mas gostava muito. E, enfim, com todo o peso que tem, toda a luta que é necessária, mas com esta tranquilidade, esta ajuda, agora já estas sabe palavras. O que é, quem sabe? Quem sabe, não é? Isso é um pré-anúncio, atenção, atenção. Queria perguntar-lhe o seguinte, há muita gente, e temos lido também recentemente, muita gente a contestar a acupuntura. A acupuntura não se quer impor, apenas quer coadjuvar. Que leitura faz da contestação que tem sido feita recentemente? É uma contestação que acaba por ser importante, porque havendo essa contestação, e eu costumo dizer, para mim, vai-se à procura da verdade, não é? E para mim o melhor paciente é o paciente cético. Eu próprio já fui cético e perante os resultados consegui ultrapassar essa barreira e, sinceramente, a médio prazo, e quando digo a médio prazo não estou a pensar a 5 anos, mas a 15, 20, 25 anos, a fusão dos conceitos será cada vez mais uma realidade. O trabalho multidisciplinar será uma realidade em que ninguém está a querer suplementar ninguém, porque no quadro do tratamento do paciente há múltiplas abordagens que podem ser feitas, complementares umas às outras, que não se anulam umas às outras. Em termos dessa contestação, é muito importante porque obriga-nos a nós, acupuntores, a melhorar o nosso trabalho, à comunidade científica a aprofundar o conhecimento, para passarmos da fase em que eu pico o ponto A e tenho o resultado X, sabermos cada passo intermédio até chegarmos a essa conclusão. Ainda há aqui pequenos passos intermédios que não estão definidos, mas a realidade clínica o que nos diz é que esta evolução, sucede, ocorre. Os passos intermédios, o tempo, a evolução tecnológica, científica vai-nos permitir, e essa contestação deixará de acontecer. Tudo na ciência, o conhecimento evolui dessa forma. Tem que ser contestado para depois então ser validado e depois de validado passa a ser uma realidade. Coitado do Galileu, se ainda estávamos nós a pôr os planetas todos a rodar em torno da Terra, não é? Artur, utiliza a acupuntura em benefício próprio? Sim. Eu e a minha família, e vizinhos e amigos, claro. São os piores pacientes no sentido que são os mais resistentes, os mais resingões e os que, de alguma forma, se queixam mais das agulhas, mas também porque há maior confiança. E, como costuma dizer, em casa de ferreiro, espeto de pau. É mesmo. Apesar das agulhas serem todas metálicas. Neste caso não é de pau, não é? O espeto não é de pau. Não, felizmente. Mas tu, hoje, portas abertas na clínica? Para quem quiser experimentar? Pode ser. Estou a perguntar por ser Dia Mundial da Acupuntura. Se há alguma celebração. Por acaso não tínhamos assim nada planeado em relação a essa situação, mas vou pensar e agradeço a sugestão. Isto será, se calhar, uma semana. Muito obrigado. Muito obrigado também. Parabéns. Obrigada, Filipe. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Obrigada. Bom, será que é desta que vamos comer alguma coisa? Não me parece. Não sei, mas antes mesmo de voltarmos a Santarém, onde está o Hélder, nós vamos lembrar